Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando sobre os filisteus, sobre Israel, Saul, Davi, e surgiu aqui um capítulo, agora o 28 de Samuel. Sai um pouquinho do contexto, nós estamos falando sobre os filisteus, os palestinos. Mas eu resolvi gravar 4 mensagens para tirar dúvida de muita gente. Aquela pessoa que Saul, através da feiticeira, foi lá invocar, era Samuel ou não? Então eu vou usar 4 mensagens mostrando o que a Bíblia diz. Não estou aqui questionando, tenho amigos que defendem que era Samuel. O problema não é esse. O problema é o que é que a Bíblia diz. Então eu quero mostrar para você esses dias argumentos bíblicos para que você possa depois tomar um discernimento na interpretação bíblica se era Samuel ou não. Capítulo 28 de Samuel trata muitas coisas. Nós 4 dias agora, hoje, e mais as 3 próximas eu vou tratar deste assunto. Por que não era Samuel? Porque a Bíblia diz que não era Samuel. A Bíblia não deixa ninguém em dúvidas, tá bom? Muitos afirmam que era Samuel. Muitos não são Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Pode um só defender aquilo que está na Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Não importa se o mundo inteiro defende algo contrário. A Bíblia é a Bíblia. A estatística é que na época de Noé haviam bilhões de pessoas. Cerca de 4 bilhões a 5 bilhões de pessoas. Mas somente um. Deus achou graça só em Noé. Então, uma multidão não é Bíblia. O que importa é o que a Bíblia diz. O inimigo, ele trabalha sempre para confundir. É a função dele. Então, ele vai trabalhar sempre para confundir o caro leitor, o caro estudante da Bíblia. O inimigo sempre coloca dúvidas. Deus não coloca dúvidas. Vamos ver hoje 2 pontinhos interessantes. Por que não poderia ser Samuel? Verso de número 6. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. Diz assim, ó. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O rei Ax, ele se prepara para batalhar contra Saul e a nação de Israel. E Saul tenta consultar Deus. E Deus não responde a Saul por nenhum meio, nem por profeta. Aí eu faço uma pergunta. Por que ele responderia através do profeta Samuel? Deus não respondeu em hipótese alguma. Primeira pergunta, por que ele responderia pelo profeta Samuel? Observe que Deus não respondeu a Saul. Deus já tinha cortado relação com Saul, porque Saul desobedeceu e fugiu do padrão divino. Aí vem um segundo ponto interessante. O verso de número 12. Diz assim, ó. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz. Gritou com alta voz. Quem viu Samuel foi a feiticeira. Saul buscou uma feiticeira para invocar Samuel, invocar os mortos, que a Bíblia condena. Mas tudo bem. Quem gritou e viu? Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz. Foi a mulher que viu que era Samuel, não foi Deus, não foi a Bíblia que afirmou que era Samuel, nem Saul, foi a mulher, a feiticeira. Como é que eu vou acreditar que era Samuel se foi a feiticeira que viu que era Samuel? Amanhã nós vamos ver que depois ela diz que, pergunta o que ela vê, ela diz, vejo deuses. Então tinha alguma coisa errada. Então, esse contexto, irmãos, nos mostra muitas lições que não pode ser Samuel. A primeira, Deus não falou mais com Samuel, por profeta, por Urim, por nada. Por que ele falaria através de Samuel? Samuel tinha morrido.
Outro ponto. Porque quem viu Samuel foi a mulher, a feiticeira. Então aí já vem outro ponto que nós precisamos questionar, que não poderia ser Samuel. Amanhã veremos mais alguns requisitos e características que estão aqui no texto, provando que não poderia ser Samuel. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, que a cada dia nós venhamos crescer mais e mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Pai, nós lhe rendemos graças, ó Deus, pela tua perfeita e poderosa palavra. Palavra esta que fala sobre Israel. Palavra essa, ó Deus, que não nos deixa dúvida. Então abra o nosso entendimento sobre esse assunto, ó Deus, quem era, se era Samuel ou não, nesse capítulo 28, que possamos deixar de uma maneira clara o que a tua palavra ensina sobre tal assunto. Abençoa cada vida. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.